Olá, meus prezados da audiência. Nesse vídeo nós vamos aprender funções implícitas. Primeiro, vamos entender a definição de funções implícitas. Por que implícitas? Bom, quando nós temos aqui funções em que o y não está isolado, né? Nós não temos funções muito, digamos assim, muito claras. Por quê? Na escola se aprende uma função y em função de x, uma função y que depende de x, né? É muito usual isolar o y, tá, para se obter a função, uma função definida em y, que depende de x. Função implícita é quando não se tem a variável y isolada. Mas eu posso isolar o x, colocar o x em função de y? Pode, claro que pode. Isso só não é usual, né? Aquilo que se faz de maneira usual é isolar o y, né, e jogar tudo que tem x para lá, o restante para isolar o y. Aqui, no caso desse exemplo aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, nós não temos nem o x isolado e nem o y isolado. Isso aqui é um exemplo de função implícita. Isso daqui é uma equação de uma circunferência de centro 0, 0, centro na origem, e de raio r. Essa equação aqui é genérica, tá? Porque o raio aqui pode assumir qualquer valor, né? Poderia assumir valor 2, 3, 5. Se o raio valer 5, supondo que o raio valha 5, então essa equação seria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, certo? Agora nós temos que, a ideia aqui é passar essa função para uma função explícita. Quando eu tenho a variável y isolado, passando do x e os outros termos para o segundo membro, nós temos uma função explícita. Isolando o y, nós obteremos funções explícitas, que é a ideia aqui nesse vídeo. Nós vamos, a partir de funções implícitas, obter funções explícitas. Aqui nós temos a equação de uma circunferência, de onde nós vamos obter a função ou as funções explícitas. Bom, isolando o y, nós vamos subtrair x ao quadrado de ambos os lados. Então vai ficar y ao quadrado, que é igual a r ao quadrado menos x ao quadrado, né? É como se eu pegasse esse x ao quadrado e passasse para o outro lado, trocando o sinal. Bom, esse y está ao quadrado, ainda não está isolado. Então, como que eu isole esse y? Raiz quadrada de ambos os lados. Como eu tenho a raiz quadrada de uma incógnita ao quadrado, para garantir que isso tenha resultado positivo, eu tenho que tirar o y em módulo. Coloco o y em módulo, que é igual a raiz quadrada do r ao quadrado menos x ao quadrado. Bom, para finalmente tirar esse y do módulo e definir as funções explícitas, eu vou dizer que y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Bom, essa expressão ela denota duas funções explícitas.
essa circunferência aqui é um jogo de duas funções. O sinal de mais é a parte de cima da circunferência e o sinal de menos é a parte de baixo da circunferência. Então, essa função explícita é o jogo de duas funções. São elas y igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado, que é a parte de cima, e y igual a menos a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. O jogo dessas duas funções está inserida nessa função inicial. Duas funções duas funções explícitas estão contidas em uma função implícita. Ok? Bom, vamos ver mais exemplos aqui de funções implícitas. Essa daqui, x ao quadrado igual a y ao quadrado. Bom, para isolarmos o y, vamos extrair raiz quadrada de ambos os lados. Aqui, para tirar esse y da raiz, temos que colocá-lo em módulo. Dizer que raiz de y ao quadrado é o módulo de y. Mesma coisa acontece para o x, já que o x também é uma incógnita. Então teremos que o módulo de y é igual ao módulo de x. Para tirar o y do módulo, podemos dizer que o y é mais ou menos o módulo de x. Se a gente analisar direitinho, o módulo de y já é positivo, né? O módulo de x já vai ser positivo, qualquer que seja o valor aqui dentro, seja positivo ou negativo. Porém, tem um sinal de mais e menos, né? Que fará com que essa expressão mais ou menos módulo de x seja positivo ou negativo, né? O que vai determinar o sinal da função é esse mais ou menos aqui. O módulo de x já é positivo. Então, nem faz sentido colocar módulo de x. Então, posso dizer que o y é igual a mais ou menos x. Bom, aqui nós temos duas funções explícitas. Y igual a x e y igual a menos x. Vamos representar isso nos eixos cartesianos. Essa função y ao quadrado igual a x ao quadrado é o jogo de duas funções. É o jogo de duas retas. A reta y igual a x e a reta y igual a menos x. Teremos um gráfico assim, ó. Duas retas formando ângulos de 45 graus com os eixos e perpendiculares entre si. Y igual a x é essa reta aqui, y igual a menos x é essa reta aqui. O jogo dessas duas funções é y igual a mais ou menos o módulo de x. Se a gente for olhar pelo módulo, y igual a módulo de x é a parte de cima do gráfico. Y igual a menos módulo de x é a parte de baixo do gráfico. Mas no final das contas, juntando as duas funções, será a mesma coisa de y igual a x e y igual a menos x, que é o que nós temos aqui. O jogo de duas retas, duas funções explícitas, contidas em uma função implícita y ao quadrado igual a x ao quadrado, tá? Bom, vamos passar para o próximo. Isso daqui é y ao quadrado igual a x. Se a gente olhar bem, isso daqui vai me dar uma parábola deitada. Vocês querem ver só? Extrai a raiz de ambos os lados para isolar o y. Raiz quadrada de y ao quadrado
y é incógnita, então y sai em módulo, que é igual a x. O módulo de y é igual a x. Raiz quadrada de x, perdão. Tirando o módulo de y, o y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de x. Se a gente pegar o y e elevar ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado dá x. Vou colocar aqui a função de novo. Se eu pegar menos raiz de x e elevar ao quadrado, também dá x. Por isso que y ao quadrado é igual a x, né? Isolando o y, nós temos duas funções explícitas. Nós teremos algo nesse formato aqui, ó. Uma parábola deitada. Nós teríamos algo nesse estilo aqui, ó. Jogo de duas. A minha parábola ficou feia, mas não tem problema não. É só para esboçar o gráfico mesmo. Só para ter ideia de como ficaria o gráfico dessa função y ao quadrado igual a x, que é uma função implícita. Nós teríamos o jogo de duas funções, sendo elas y igual a raiz quadrada de x, que é a parte de cima da parábola deitada, y igual a menos raiz de x, que é a parte de baixo da parábola deitada, né? Faz todo sentido, porque se fosse o contrário, y igual a x ao quadrado, a parábola estaria em pé, só que não é o caso aqui, né? É uma função implícita. Por quê? Por que ela é implícita? Porque a variável y não está isolada, ela está ao quadrado. E ela é o jogo de duas funções, y igual a raiz de x e y igual a menos raiz de x. E essas duas funções vão me dar essa parábola deitada aqui. Beleza, vamos passar para o próximo. Y ao quadrado é igual a x à quarta. De novo, o y está ao quadrado. Para isolar o y, vamos aplicar raiz quadrada de ambos os lados. Raiz quadrada de y ao quadrado é o módulo de y. Raiz quadrada de x à quarta é o que? Seria o módulo de x ao quadrado. Mas x ao quadrado é sempre positivo, então não preciso nem escrever módulo. Posso simplesmente colocar x ao quadrado. Então, tirando o y do módulo, podemos dizer que y é igual a mais ou menos x ao quadrado, né? Se eu elevar o y ao quadrado, eu vou elevar x ao quadrado e menos x ao quadrado ao quadrado. X ao quadrado dá x à quarta. Menos x ao quadrado também dá x à quarta. Então, essa função implícita será o jogo de duas funções, y é igual a x ao quadrado e y é igual a menos x ao quadrado. Bom, essa função aqui, ó, y igual a x ao quadrado, é a parábola em pé, com a concavidade voltada para cima, né? Y igual a menos x ao quadrado é a parábola de concavidade para baixo. Então teremos jogo de duas parábolas. No caso, são parábolas em pé, né? No exemplo anterior foi uma parábola deitada. Aqui é uma parábola em pé, assim, né? Y é igual a x ao quadrado. E temos uma parábola em pé de concavidade voltada para baixo, que é y é igual a menos x ao quadrado. Então o jogo dessas duas funções explícitas estão contidas na função implícita y ao quadrado é igual a x à quarta. Essa é a função implícita, que é o jogo de duas explícitas. São
o jogo de duas parábolas, uma de concavidade para cima e a outra de concavidade para baixo. Bacana, né? Show de bola. Vamos ver só mais essa última aqui. É y ao cubo igual a x ao cubo. Olha só, para isolarmos esse y, temos que aplicar a raiz cúbica de ambos os lados, porque o y está ao cubo, né? O expoente é o 3 e o índice é o 3. A mesma coisa vamos fazer para o x ao cubo. Aqui, como o expoente é ímpar, nós podemos cancelar o expoente com o índice, né? Ficando aqui só com y, né? Aqui a mesma coisa, índice igual a expoente simplifica, vai sobrar o x, né? Então, simplesmente teremos y igual a x, né? A função implícita y ao cubo igual a x ao cubo nada mais é do que a função explícita y igual a x. A reta y igual a x é isso daqui, ó. É só isso aqui, ó. Nós temos uma reta formando ângulos de 45 graus com os eixos, né? Na diagonal, essa reta é igual a y igual a x. Essa reta é y igual a x da sua forma explícita e ela está na sua forma implícita y ao cubo igual a x ao cubo, né? Por que eu não coloquei módulo? Porque o valor de x dentro de uma raiz cúbica pode assumir qualquer valor. Uma raiz cúbica pode ter valor positivo ou negativo. Se fosse raiz quadrada, aí não podia, porque raiz quadrada dentro do conjunto dos reais só pode ter resultado positivo. Se tiver resultado negativo, aí já é número complexo, né? Que não é o caso tratado aqui no vídeo. Bacana? E é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo.